Embora os dados mostrem uma imagem semelhante, a magnífica beleza da borda do mundo não pode ser descrita por meras palavras e imagens. Leilin suspirou fracamente. Atualmente, ele estava em um espaço misterioso cercado pela escuridão. Múltiplos raios de luz prateados atravessavam as estrelas, e era como o universo em sua vida anterior, sem limites e magnífico. Cyril sentou-se à sua frente com a tristeza nublando seu rosto. Fluxos caóticos de turbulência o atingiram, mas foram repelidos pela camada de força da alma em seu corpo, incapaz de causar o menor dos ferimentos. O Morningstar Mage possuía a capacidade de sobreviver nas fendas do espaço. Eles confiaram nele para passar pelos diferentes mundos. Claro, também dependia do grau das fendas. Aquela que Leilin escolheu estava situada no limite do mundo. O espaço ali era comparativamente estável, e a ligeira turbulência espacial poderia facilmente ser retida pela força da alma de alguém. Se, por acaso, o espaço encontrasse uma turbulência violenta semelhante àquela causada por batalhas antigas, ou devido às violentas tempestades que ocorriam nas fendas de dois mundos, sem contar os magos da Estrela da Manhã, mesmo os magos da Lua Radiante provavelmente sucumbiriam à força, deixando apenas cinzas. O Homem-Escorpião do mundo gelado havia encontrado sua morte exatamente da mesma maneira. Os confrontos entre os magos da Estrela da Manhã causaram grandes danos. Uma batalha entre dois poderia destruir o continente inteiro. Como tal, se qualquer Morning Mage desejasse se vingar, eles escolheriam estabelecer pontuações dentro dessas fendas espaciais. Não importa quão extenso foi o dano, isso não afetaria a estabilidade do mundo. O local da grande batalha desta vez foi a sede do clã Ouroboros em Phosphorescence Swamp. Se o conflito tivesse ocorrido lá, independentemente do resultado, Freya, Parker e o resto certamente encontrariam a morte. De fato, todo o pântano Ouroboros poderia deixar de existir. Leilin definitivamente não gostaria que isso acontecesse. Por isso, ele voluntariamente arrastou a parte oposta para cá. Você é bom. Cyril levantou as sobrancelhas com raiva, traços de corrente azul circulando entre eles. Ele se sentiu insultado por ter sido atingido por um júnior. Mesmo que ele não quisesse ser criticado pelo outro Morningstar Mage por iniciar uma batalha no mundo principal, ele sentiu que tinha o direito de escolher outro local como campo de batalha em vez de ser forçado aqui pelo partido oposto. Cyril. Isso e ele importa na Terra Esquecida. Vamos resolver tudo hoje. A voz de Leilin era suave, mas estranhamente firme. Ele não soltou seu rancor de quando quase foi morto em um único golpe e foi forçado a se refugiar na sede principal por mais de um século. Ele arquivou a ideia de vingança, em seguida, devido à falta de poder, mas agora chegou a hora. Como ousa trazer o passado? Cyril ficou furioso ao relatar a interferência desses companheiros que tiraram parte dos ganhos. Se não fosse por eles, os recursos naturais da Terra Esquecida e da Organização da Areia Rápida teriam sido todos dele. Ele também havia sido reprimido pelos 3 Warlocks da Estrela da Manhã e deixado sem meios possíveis de fuga. Você também tem que explicar os pecados do seu professor. As pupilas prateadas de Cyril brilhavam com um frio gelado. Um longo pique preto apareceu em sua mão. Gritos demoníacos fracos, porém audíveis, soavam de sua ponta, gelando até os ossos. Você é um moleque que acabou de avançar para a 4ª posição. O quanto você entende sobre as habilidades do Reino da Estrela da Manhã? Prepare-se para aceitar seu destino de fracasso. O grunhido de Cyril era de aço. Rank 4 soletram o lamento de demônio. Ele jogou o pique da mão dele. A cena horrível era como a história se repetindo, quando o lendário argile gigante jogou a peça que destruiu o sol e matou a criança do sol. Ondas violentas de poder torrencial desceram, e o Lúcio Negro se transformou em um raio de raios negros, percorrendo o espaço turbulento antes de chegar a Leilin. Alimentado por uma força da alma da Estrela da Manhã Magus,
Os resultados do feitiço foram terríveis. Demohan Tarsirel, você é de fato digno do seu nome. Lei Lin ofegou em admiração. Infelizmente, eu também não sou tão fraco quanto você pensa. Ele havia se preparado para avançar para o rank 4 por um longo tempo. Durante este período, ele conseguiu adquirir alguns modelos de magia rank 4 gravemente danificados. Com as simulações de shape, ele conseguiu consertar o conteúdo e habilmente os pegou. Além disso, as numerosas lembranças que herdou de sua linhagem também lhe proporcionaram uma experiência de batalha que era até marginalmente melhor que a de Cyril. O fantasma de uma serpente Kemoin gigante, com grandes olhos cor de âmbar, escamas lisas e ferozes dentes afiados como lâminas, sibilou atrás de Lei Lin. Cumprindo o contrato antigo, eu invoco o poder da linhagem, sirvo-me agora e me transformo em um escudo resoluto. Lei Lin falou com um tom delicado mas intenso, semelhante ao assobio de uma cobra gigante. Ele cantava encantamentos antigos que soavam estranhos. Com cada sílaba distinta e audível, Lei Lin entoou os encantamentos antes que o pique chegasse, completando os preparativos do feitiço e causando a todos uma estranha sensação de desordem no tempo. Escudo da linhagem como se uma existência desde a antiguidade. Um escudo de escala negra que tinha ferozes imagens da serpente gigante de Kemoin retratadas nele e aparecesse fora do espaço vazio. Relâmpago carmesim ainda saltou em sua superfície e bang como um choque entre o sol e a lua, ou o impacto de uma estrela atingindo a terra. O longo espigão diabólico que se transformara em raio negro de repente bombardeou o escudo. Sangue vermelho e carvão preto emaranhado, e o resultado explosivo era horripilante. Uma enorme turbulência espacial parecida com o jorro de um tsunami de ambos os lados. Se fosse o mundo principal, uma única onda poderia ter deixado todo o clã Ouroboros completamente destruído. Não! De jeito nenhum, Cyril gritou com voz rouca de longe. A partir da conexão com sua força da alma, ele claramente testemunhou o ponto vermelho em sua lápide se desvanecer a sua cor original e opaca. A serpente gigante Kemoin no escudo parecia ter ganhado vida quando abriu a boca e mastigou implacavelmente a ponta do pique. O pique preto estalou e explodiu violentamente. O próprio espaço roncou quando a turbulência começou a causar estragos. Isso criou enormes brechas que até Lei Lin e Cyril tiveram que evitar temporariamente. Seu distrique o enorme escudo desabou como uma montanha, mirando em Cyril. Com Lei Lin logo atrás, o ataque foi incomparavelmente feroz. De jeito nenhum! De jeito nenhum! De jeito nenhum! Cortando uma figura triste, um defensivo Cyril gritou desanimado, você é um Warlock recém-promovido. Por quê? Ele estava claramente agonizando sobre sua situação. Lei Lin não era nada como uma estrela da manhã recém-promovida, sendo extremamente familiarizada com a batalha em fendas espaciais. Sua capacidade de lidar com dificuldades até superou a de Gilbert e o resto. Parece que minha linhagem herdada é realmente rara. Avaliando sua expressão, Lei Lin entendeu que sua exibição de habilidades tinha sido excessiva, até mesmo superior à dos 3 duques. A pureza excepcional da minha própria linhagem de sangue deve ter significado que a herança da linhagem sanguínea que recebi é mais completa. Quanto ao mentor Gilbert e o resto, o que eles receberam foi muito mais fraco. As memórias herdadas de uma criatura eram sempre armazenadas em sua linhagem. Assim, se o sangue do descendente fosse puro, a excitação das memórias herdadas seria maior, e a própria herança seria mais rica, resultando em mais benefícios. Com a Iship tendo purificado sua linhagem e a suplementação do Finger Bone Lamia, Lei Lin poderia ser o melhor dos Warlocks de Kemoin. De repente, Lei Lin foi claro sobre o seu destino e ele não tinha intenções de ser negligente sobre isso. Crackle, múltiplas escamas negras apareceram em sua mão direita, transformando-se em uma lâmina afiada. As runas das escalas de Kemoin grau 4 eram ainda mais simplistas e refletiam apenas uma quantidade mínima de luz,
mas ainda carregavam uma aura excepcionalmente intimidadora. Às 11 uma camada de luz negra ameaçadora surgiu na lâmina, e Lelin cutucou impiedosamente o peito de Cyril. A força da alma de ambos os lados entrou em contato com a força formidável de Lelin e a lâmina afiada como navalha. Ele conseguiu romper a defesa inata de Cyril. A lâmina em forma de faca deixou uma enorme ferida no peito e o sangue espirrou por toda parte. Deixou um buraco tão grande que até os órgãos podiam ser vistos lá dentro. Como pode ser? Cyril tentou cobrir o peito enquanto tropeçava para trás, descrença em seus olhos. Como posso perder? E para um recém-promovido júnior? Cyril gritou ferozmente, seu rosto distorcido de raiva. A postura que ele possuía anteriormente evaporou, e a fúria atingiu seus olhos prateados de vermelho sangue. Não. Eu não perdi. Eu tenho meu último trunfo. Cyril de repente olhou para cima, seu corpo preenchido com uma aura extremamente perigosa. Lelin Farlier. Hoje eu vou te mostrar o que significa ser um verdadeiro Rank 4 Morningstar Magus. O halo de um feitiço inato apareceu de seu corpo antes de clarear. Rank 1 campo de força anárquico de magia inata. Isto foi seguido pelo halo de sua magia Rank 2. No final, a aura de Cyril subiu ao máximo, e 4 anéis instáveis giraram em torno de seu corpo. Esta foi a arte arcana da Estrela da Manhã. Forçado até a borda por Lelin, Cyril ele acabou descaradamente usando seu último trunfo. A técnica final da Estrela da Manhã. O canto da boca de Lelin se curvou em um sorriso. Suas antigas lembranças de testemunhar uma que estava sendo realizada haviam sido renovadas e ela voltou à vida. Eu também tenho um, contendo o sorriso dele. O brilhante brilho vermelho no corpo de Lelin começou a piscar. Primeiro, o Rank 1 inato significa Kemoin Scales. Olhar petrificante. Uma fina camada de escamas negras cobria completamente o corpo de Lelin e suas pupilas brilhavam como âmbar. A seguir, o nível 2 de magia inata habilis tóxica. Um veneno dos tempos antigos surgiu, envolvendo-o rapidamente. Então, o Rank 3 Intimidating Gas, e depois de sua promoção para o Rank 4, a digna aura exalada pelo corpo de Lelin ficou ainda mais aterrorizante. Seu corpo tinha legitimamente recuperado o poder e a influência da serpente gigante Kemoin. Ele agora irradiava a aura de um antigo predador de primeira categoria. Finalmente, o Rank 4 de magia inata Metamorfoses Bloodline. Combinando para formar a antiga transformação da serpente da arte da estrela arcana da arte da manhã. A massa pontiaguda no mar de consciência de Lelin começou a girar violentamente, com a força dele e de sua alma incitando-o. Os 4 feitiços inatos foram sincronizados entre si, com uma amplificação que causou uma mudança terrível.